Fala, meus amigos da Mastercursos.pro, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Adriano Max aqui na área mais uma vez para poder conectar contigo e trazer aquele conhecimento que você está buscando, que você precisa, que é para ficar cada vez melhor na sua profissão ou no seu trabalho, né? Na igreja, seja como voluntário ou seja como profissional. Porque eu sei que tem muitos alunos aqui da Master que, além de serem colaboradores nas igrejas, né, de fazer um trabalho voluntário, também são pessoas que já estão trabalhando profissionalmente, né? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então seja muito bem-vindo. Essa série aqui, especialmente sobre esse assunto, né, que fala de fundamentos, que fala de base, para te dar esse conhecimento, para que você possa realmente colocar em prática, sem complicação, direto ao ponto que você precisa para fazer áudio de qualidade na sua igreja. Porque esse é o nosso propósito, não tem outro. Nosso propósito é servir com excelência nas nossas igrejas. Já estamos aí a um conteúdo, já a gente vem trabalhando com vários assuntos muito importantes, várias dicas para que você possa aprender cada vez mais com a gente aqui da Mastercursos.pro. E só para te lembrar que, se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo exclusivo e VIP para você que está iniciando no áudio da sua igreja, participe agora desse grupo. Vai agora no link aqui da descrição do YouTube, tem ali um linkzinho para você já entrar e fazer parte com a gente e tá recebendo ali as nossas dicas sempre aqui da Mastercursos.pro. E se você quer mandar uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, tá aqui o nosso QR Code, aqui bem do ladinho, ó, QR Code da Master. Entra aí, tem o nosso WhatsApp diretamente para você falar com a gente, tirar dúvidas, trocar ideias. Estamos aqui falando para todo o planeta através da internet. Onde tem uma igreja brasileira no mundo, ali a Master está presente, ensinando e levando essa galera para o próximo nível. Mas vamos direto ao ponto, vamos falar daquilo que é importante, que nós precisamos e aprender com qualidade. Hoje nós vamos falar sobre... Opa, essa aqui não, essa aqui, ó. Agora, ó, essa aqui, ó. Vamos falar sobre tipos de microfone, que é um assunto também muito importante. Nós já falamos, inclusive, né, sobre o caminho do som. Eu falei muito sobre isso, dei altas dicas sobre isso, que é para quem ainda não conhece ou para quem ainda não parou para analisar sobre exatamente detalhes como esse, né? Porque quando você entende o caminho do som, né, qual que é a lógica, aonde que ele começa e aonde que ele termina, aí fica muito mais fácil. Então, o áudio, ele começa aqui, ó, vozes, instrumentos, né? E aí a gente fala de microfone, que vai depois ser transmitido por um cabo ou pode ser sem fio. Esse cabo vai chegar na mesa de som e da mesa de som, naturalmente, você vai ter isso aí nas caixas e depois vai ser colocado e vai chegar no ouvido das pessoas. Então lembre-se disso, que essa cadeia do som, né, o caminho do som, ele sempre vai começar aqui, ó, ou vai ser através das vozes ou dos instrumentos ou então através de um playback. Que é um playback, né, um VS, algum áudio que vai ser conectado ali na mesa que vai ser reproduzido. E logo na sequência, ele já vai passar por um cabo, desse cabo ele vai chegar na mesa de som e da mesa de som ele vai chegar nas caixas. Então, assim, é bem simples de entender, mas é importante a gente dar uma reforçada. Então, vamos falar sobre tipos de microfones. E claro, eu quero deixar um versículo para você aqui, ó. Ó, sirvam de boa vontade, como se estivesse servindo ao Senhor e não a homens, certo? Então, sirvam de boa vontade, como se estivesse servindo ao Senhor e não a homens. Está lá em Efésios 6:7. Agora eu te pergunto, já imaginou se você fosse um cara convocado para ser o técnico de som, o engenheiro de som de Jesus, né? Imagina ali no templo, e aí já tem lá um sistema de som, né? Jesus para ali num lugar grande, ali onde vai falar para multidões, mas ali ele falou, opa, aqui tem que ter um som. Deixa eu escalar aqui. Deixa eu chamar aqui o Pedro, o João, né? O Fernando, o Rafael, o Adriano Max. Vem cá, você que vai ficar no som para mim aqui, né? Qual que seria a sua atitude? Como é que você iria servir a Jesus ali, né? Seria razoável de qualquer jeito, reclamando, murmurando, ou você, por entender o propósito daquele momento,
né, você estaria servindo com excelência. Então é sobre isso. Então sirva as pessoas como se estivesse servindo ao Senhor. Isso faz toda a diferença, isso muda completamente a nossa forma de entregar. Porque a gente sabe qual que é o propósito e aonde isso vai chegar e o que isso vai causar na vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. Tipos de microfones, né? Nós vamos falar um pouco sobre captação de voz. Vamos falar de instrumento, né? Porque tem alguns instrumentos que podem ser captados também através dos microfones. E aí a gente vai entendendo e dando os próximos passos aqui, ó. Mas, para você entender, nós temos aí, teoricamente, né, pelo menos 3 tipos de padrões polares. Eu falo, Adriano Max, o que é padrões polares? Bom, eu vou te mostrar já aqui na prática, mas antes disso, nós temos 3 tipos. Primeiro, nós temos o cardioide, temos o omnidirecional e temos o figura 8. Eu te recomendo que você pegue papel e caneta e vá anotando algumas coisas para você reforçar o seu conhecimento. Mas vamos lá. O que o cardioide faz? Ele vai captar pela frente e vai rejeitar pela traseira. O mais usado em igrejas. Esse aqui é o mais básico. Muito utilizado para cantores ali, vocal de igrejas. Ideal para vocais e também para instrumentos. Porém, para instrumentos, nós temos ali alguns que são mais específicos. Beleza. O cardioide, vou mostrar para você aqui agora um que é muito comum, muito padrão, que é o SM58. Né? Então, o SM58 é um microfone muito comum. Esse aqui em especial, ele é o beta, né? Então, ele é um pouquinho mais caro. Ele oferece um pouquinho mais de brilho, um pouquinho mais de ganho, né? Então, é um microfone muito comum, mais em situações específicas do que em palco. Quando se trata de palco, todo mundo tem o costume, né, de investir no SM58 comum, né, aquele clássico. Então, esse microfone, por exemplo, ele é um microfone que ele tem captação cardioide. O que seria isso? Significa aqui que ele vai captar aqui na frente, ele vai captar muito bem aqui na frente e vai ter uma rejeição aqui atrás. Então, imagina mais ou menos ali um desenho de um coração, que ele vai fazer esse desenho aqui, ó. Então, o que a gente está aprendendo? Que microfone não é só sair comprando um microfone de qualquer jeito, ou por um preço bom, ou porque eu vi alguém na minha igreja utilizando, ou amigo da igreja vizinha. Não, a gente tem que entender o seguinte: o que é um microfone, o que ele faz, quais são a capacidade dele, quais são as funções e os recursos, para que você possa escolher um microfone que seja específico ou mais adequado para a situação do que você vai utilizar. Por exemplo, vou comprar um microfone pessoal. Não compra só porque você viu que está barato. Ou só porque todo mundo está comprando. Porque, às vezes, tem alguns microfones de modelos específicos que podem ser melhores para o seu tipo de voz. Por quê? Porque cada voz, você tem ali uma projeção e frequências específicas. Então, tem pessoas que têm voz mais grave, mais agudas, né? Então, quando você vai entender e buscar microfones mais adequados para o seu timbre de voz, você vai ter muito mais qualidade, sem dúvida alguma. A mesma coisa é quando você vai comprar um microfone para utilizar na microfonação de algum instrumento. Por exemplo, vou microfonar caixa da bateria. Eu posso utilizar qualquer microfone na caixa? Pode. Eu posso usar qualquer microfone para voz? Pode. Agora, a diferença é, quando você vai estudar sobre um microfone que é mais adequado para a caixa que eu tenho, que reproduz frequências específicas, eu consigo escolher não só a marca, mas modelos que vão ser mais específicos para a captação da caixa, certo? Então tem caixas que tem mais grave, tem caixas que são mais agudas e assim por diante. Vou comprar um microfone para poder microfonar a minha flauta. Aí você já sabe que flauta é um instrumento que não reproduz todas as frequências. Flauta não tem grave, né? Igual você tem o grave no saxofone. E isso mostra que quando você for comprar um microfone, você pode comprar um microfone que tem ali menos captação nos graves. Fala, Adriano, mas a gente não tem como fazer esse filtro, né? Aqui na minha mesa digital, ou até de repente numa mesa analógica, quando eu tenho equalizador, eu não tenho ali a opção de cortar essas frequências? Sim, você tem essa opção. Mas
quando se trata de comprar um microfone específico para uma coisa, você pode sim ser cuidadoso nesse sentido e buscar alguma coisa mais adequado para a sua realidade. É igual, por exemplo, o bumbo. Você sabe que o bumbo, né, é uma peça, é um instrumento que você tem ali uma reprodução de uma frequência baixa, alta. Olha que interessante. Frequência baixa, alta, né? Você tem uma pressão sonora de uma frequência baixa. Então, quando você vai buscar ali um microfone, você vai pegar não só o microfone que trabalhe frequências, que vai captar frequências apropriadas de um bumbo, mas que também vai receber e vai suportar um SPL, que é uma pressão sonora específica, que é o Sound Pressure Level, ou seja, a pressão sonora que você vai colocar naquele microfone. Adriano, explica um pouco mais sobre isso. Você concorda comigo que um bumbo, quando você bate no bumbo, o som que é reproduzido ali, ele é muito mais potente, muito mais alto, muito mais forte do que o som, por exemplo, de um, sei lá, uma flauta, por exemplo, né? Ou seja, é pressão sonora, né? É pressão sonora, essa quantidade, né, do que você reproduz ali. Então, nem todos os microfones vão funcionar, por exemplo, o bumbo. Tem microfone que você colocar lá, a hora que você der a primeira pancada, você vai sentir que o microfone já vai saturar. Por quê? Ele não tem uma capacidade de SPL, de receber essa pressão sonora suficiente para que você tenha uma captação boa. Então, por isso que geralmente para bumbo, você vai encontrar microfones maiores, porque as cápsulas são maiores. Ou seja, por aí você começa a observar que para cada caso tem um caso muito específico. Então, o cardioide é exatamente esse tipo de captação. Ele vai captar aqui e não capta aqui atrás, né? Ele capta, mas é muito pouco. É um pequeno vazamento. Isso mostra, inclusive, o porquê de você nunca colocar ou evitar de colocar uma caixa de som aqui na lateral e principalmente aqui atrás, ó. Por quê? Porque aqui é onde você tem a região de captação. É onde eu tenho aqui a maior sensibilidade do microfone. Então, qual que é o ideal para eu colocar retorno quando eu vou utilizar? Sempre nas costas do microfone, sempre aqui, ó. Porque aqui é a parte que você tem uma rejeição, onde a captação dele não vai estar aqui atrás, ele vai estar aqui na frente. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Sempre captar aquilo que é do meu maior interesse, que nesse caso aqui é a minha voz. Então, eu vou fazer um teste aqui agora para te mostrar esse tipo de captação. Eu vou tirar aqui o som desse microfone que eu tô falando. Isso aqui é um shotgun que tá aqui em cima, um da Rode. Vou cortar ele e agora vou estar falando com o microfone, o SM58 Beta. Eu sei que você sentiu uma baita diferença, mas calma. É porque, primeiro, esse microfone aqui, ele tá flat. O que é flat? A equalização dele tá zerada. Tá tudo no meio. Então não tem nada para mais e nem para menos, nem de agudo, nem de médio e nem de grave. Então você tá ouvindo o som original, simplesmente original, diretamente do SM58 Beta. Esse microfone é um microfone que, pra você ter uma ideia, o SM58 normal, ele custa na faixa de $100 aqui nos Estados Unidos. O Beta, ele já vai custar aí uns $200 mais ou menos. Então ele é quase que o dobro, mas ele tem uma entrega um pouco melhor, né? Então quando você está falando aqui de próximo, olha só, estou falando a 2 dedos. Olha como que você percebe bem os graves da minha voz, os médios, os agudos. Por quê? Porque eu estou apontando o microfone para a fonte reprodutora. E essa é uma das coisas que nós precisamos e devemos ensinar às pessoas que trabalham com a gente. Tem muitos pastores que não sabem segurar o microfone, não sabem posicionar. A pessoa pega e fala aqui embaixo, olha só a diferença da captação. Olha como muda. Por quê? Porque esse microfone, ele não é um microfone supercardioide. Se ele fosse supercardioide, até que iria, né? E se estivesse aqui principalmente, né, de frente. Agora, quando eu trago ele próximo, né, da minha boca, né, e nunca falando assim, porque olha como fica estranho, né? Você perde toda a naturalidade, toda a questão orgânica, né, das frequências. Agora, quando eu falo com dois dedos ou 3 dedos aqui, ó, mantendo essa distância, aí sim o microfone vai captar todas as frequências da minha voz com a melhor qualidade possível. Quando eu começo a colocar um pouco mais para baixo, ó, eu já começo a perder grave.
O peso da minha voz foi todo embora. Então você percebe que fica muito mais médio e agudo, né? Médio, que é esse nasal, e o agudo, que é o brilho, o S, Z. Agora, quando eu coloco na frente, olha como o peso da minha voz aparece. Então, microfone é um negócio que, quando você entende a lógica dele e você aprende a usar, a entrega é muito melhor. É por isso que, quando você vai ver, por exemplo, o trabalho magnífico e excelente que a Elevation Church faz, não é só os músicos que são excelentes, não é só o músico que é bom, não é só o instrumento dele que é bom, é a captação, a forma como é feita a captação disso tudo, seja através do microfone, né, vai microfonar alguma coisa, ou o microfone como ele é utilizado. Né? A qualidade do microfone ajuda? Ajuda muito. O músico ajuda? Ajuda muito. Agora, a forma como ele utiliza também ajuda muito. Então, a gente percebe que é um conjunto, são vários fatores que fazem a diferença no final. Então, preste atenção. Para se ter áudio de qualidade, você precisa entender esses passo a passo e levar em consideração todos eles. Por isso que a entrega do gringo é um negócio absurdo, porque eles sabem cantar, eles sabem ensaiar, eles têm instrumentos de qualidade, afinado, bem cuidado, aí você sabe utilizar o microfone, aí você tem engenheiro do som, aí você tem acústica no local, aí você tem, ou seja, é um conjunto de coisas que, somadas, no final a entrega é bem feita. Então agora você já sabe que não é só uma coisa. Não é só chegar lá e falar assim: pastor, compra microfone tal. Pastor, compra caixa tal. Pastor, vamos trocar para mesa tal. Não é só isso. Isso aí é uma sugestão de um dos elementos que, no meio desse conjunto, somados de forma organizada e profissional, aí nós podemos ter um áudio muito melhor. Então veja bem, você está ouvindo aqui um áudio flat do microfone, não tem saturação nenhuma, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu liguei na mesa foi alinhar esse microfone de acordo com a minha voz, de acordo com a pressão sonora da minha voz. Se eu pego uma outra pessoa e coloco ela aqui para falar, vai mudar, porque a pressão sonora dela é diferente, o timbre dela é diferente, as frequências são diferentes, ela fala às vezes um pouco mais alto ou ela fala muito mais baixo. Então eu tenho que ajustar cada pessoa e a gente tem que fazer o ajuste específico. Adriano, passei o microfone hoje com a sua voz, com esse microfone, é a sua voz hoje. Amanhã eu posso utilizar exatamente a mesma coisa? Até pode, mas não é confiável. É sempre bom você estar checando, porque hoje eu estou animado. Hoje eu estou empolgado, então a minha voz está bacana, eu dormi, estou descansado. Então, até nisso muda a frequência. Até nisso, já observou quando você acorda, que você acorda com a voz mais grave? Ou seja, tudo influencia. Tudo influencia. Por isso que a cada situação é importante, é necessário que você analise e faça os ajustes de forma adequada. Por isso que técnico de som, a House Mix precisa estar o mais no centro da igreja possível, porque é através da posição correta que você vai ter a percepção o mais clean, mais limpa e o mais fiel possível, para que você possa fazer ajustes finos para uma entrega de qualidade. Então, olha a quantidade de coisas que precisam ser ajustadas aí na sua igreja para que as coisas possam começar a melhorar. Aí você fala: meu Deus do céu, agora, Adriano Max, obrigado por revelar essas informações, porque aqui o negócio tá embolado, tá tudo, porque são vários fatores, certo? Então agora você já sabe o que é um padrão polar cardioide, que normalmente para voz é muito bom, é muito legal, né? Então é um caminho. Agora, nós temos também outros tipos de captação. Então vamos lá, ó. O omnidirecional. Omnidirecional. O omnidirecional, até vou colocar aqui na tela de baixo para você, ó, que eu coloquei aqui, ó. Ó, o cardioide, ó, tá aqui, ó, exatamente o que eu te mostrei agora. Lembra do efeito do coração ali, ó? Mais ou menos isso. Então ele vai captar ali na frente e aqui atrás, ó, ele não vai captar.
vai ter pouquíssimo vazamento. Então, por isso que o ideal é colocar a caixa de retorno atrás do microfone, porque você não vai ter tantos problemas. Claro que se você tem aqui atrás uma parede, né? Aqui você está captando, o microfone está aqui. Aqui está o cantor. Aqui atrás tem a parede. A parede é lisa. Aí você tem aqui caixa de retorno, caixa de retorno. O áudio vai vir aqui, vai projetar atrás. Se não tiver nenhuma absorção, ele vai voltar no microfone, tá? Isso também causa confusão aí nas frequências, causa microfonia, e enfim. Mas aqui no caso do cardioide, ele acaba sendo um pouco mais específico, evitando muitos vazamentos. Já o omnidirecional, que é esse cara aqui, ó, esse aqui ele já vai captar de todos os lados, né? Então ele vai captar de todos os lados. Esse tipo de microfone, normalmente, é um microfone que você vai encontrar. Microfones. Vamos voltar aqui pro shotgun. Olha a diferença. Adriano, por que dá uma diferença tão grande assim? Primeiro, porque o microfone está equalizado. E segundo, ele está passando por um pré. Então eu tenho um pré externo, onde eu consigo dar uma processada nesse som e deixar ele com esse som mais broadcast, vamos dizer assim, né? Agora, o tipo de captação omnidirecional são microfones que normalmente você vai encontrar em estúdio. Por exemplo, eu tenho aqui que é um microfone da Neumann. Esse aqui é o TLM 103, desculpa. Esse microfone aqui, ele não tem a chavinha de mudar a posição. Mas vou mostrar a foto de um aqui, o 87 da Neumann, que é um microfone clássico de estúdio. Você vai encontrar uma chavinha nele que você pode utilizar ou cardioide, né, captando só pela frente, ou você pode colocar ele omnidirecional, que ele passa a captar de todos os lados, ou uma outra opção também, que é o que a gente já vai falar aqui na sequência, que é o figura 8. O que é o figura 8? Ele vai captar na frente e vai captar atrás. Porém, nas laterais, ele vai captar bem menos do que quando você coloca ele no omnidirecional. Adriano Max, me explica um pouco melhor sobre isso. Vamos lá. Quando eu tenho um microfone que tem essa opção, essa chavinha de escolher cardioide, omnidirecional ou figura 8, você vai utilizar isso de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, quero gravar 2 pessoas aqui na frente e 2 pessoas ali atrás. Pronto. Qual que você acha que seria a figura adequada para você colocar aquele microfone? O omnidirecional, que vai captar tudo, ou o figura 8, que você vai captar alguém na frente e alguém atrás? Claro que o ideal seria o figura 8. Por que o figura 8? Por que não colocar o omni? Porque a nossa ideia e o nosso objetivo como sound engineer, engenheiro de som, é sempre captar só o que eu preciso, para que esse áudio ele possa chegar o mais limpo possível na minha mesa de som. Porque se eu sair captando de tudo de qualquer jeito, a minha mix ela vai ficar muito suja, ela vai ficar muito poluída, cheio de frequências e vazamentos indesejáveis que eu não quero para minha mix. O nosso objetivo é fazer uma mix clean. Como que eu vou ter uma mix clean? Começando da captação. Por isso que quando você usa um microfone que é adequado para a captação daquilo que você está fazendo, seja voz falada ou cantada, ou captando um instrumento ou o que for, você está facilitando a entrada de um som mais filtrado, mais limpo e específico para dentro da sua mesa. Isso facilita muito o seu trabalho. Agora, então você já aprendeu. Eu quero fazer uma figura 8, uma pessoa na frente, outra atrás, ou 2 ou 3, né, frente e trás. Figura 8 vai super bem. Agora, vou captar uma galera ao redor aqui, ó. Vou colocar 12 pessoas. Aí eu já mudaria no microfone, que vai ter uma chavinha, mudaria para o omnidirecional. Que aí sim agora ele vai abrir toda a captação, né? E vai ficar um negócio que ele vai captar tudo. Aí faz sentido. Porque eu tenho projeção aqui, ó, de todos os lados. Aí fica perfeito.
Agora, Adriano, tem uma galera aqui, né? Está rodeado de pessoas aqui nesse microfone. Se eu deixar só no cardioide, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai captar só o pessoal aqui da frente. O pessoal que está aqui na lateral e atrás, você não vai ter a captação. Então, vai ficar aquele som, a sobra, né? Aquele som vazado. Mas não fica aquele som captado, né? Com clareza, né? Com definição, com as frequências todas ali. Então, agora você já sabe as diferenças de um microfone que capta cardioide, omnidirecional e figura 8. Adriano, mostra pra mim aí um microfone desse aí que você falou. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Olha aí, ó. O SM Beta que eu tava falando agora há pouco, ó. Quanto que ele custa? $179 aqui nos Estados Unidos. Mas beleza, já a gente volta nele. Vamos pegar aqui o 87 da Neumann. Olha só, esse aqui é um microfone clássico de estúdio, clássico. Custa $3.750 nos Estados Unidos. Olha só que interessante, ó. Então, quando você for comprar um microfone, você não tem que olhar só com o preço. Você fala, nossa, é caro. Você sabe que existe uma diferença muito grande de caro e preço, né? De preço e valor, né? Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, quando você paga por esse produto aqui, você está pagando primeiro por uma marca famosa que tem muitos anos no mundo, que tem entrega e que tem recursos. Então, quais são os recursos que tem nesse microfone Neumann U87? Tá aqui, ó. Principais recursos dele, ó. Ele é um microfone de estúdio e para vocais e instrumentos. Então ele praticamente serve, praticamente não, ele serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Agora, o que é? Qual que é o tipo de captação dele? Olha só. Cardioide, omni, que é omnidirecional, e figura 8. Que isso aqui chama Polar Partners, né, que são as formas de captação. Ou seja, ele tem dual diaphragm, que são 2 diafragmas. Esse microfone que eu te mostrei aqui também é da Neumann. Também é da Neumann, a mesma marca. Só que esse microfone aqui, ele tem só uma cápsula aqui na frente. Só tem uma cápsula. O 87, eles são 2 cápsulas. Ele tem uma na frente e tem uma atrás. E ainda tem os microfones que são estéreo. E você vai ter 2 cápsulas, porém, quando ele é estéreo, você vai ter ali 2 conectores. Você vai conectar 2 XLR e vai chegar na sua mesa 2 cabos, que aí você pode abrir PAN, como por exemplo, de repente você quer usar um microfone desse para captar um piano de cauda, você quer aquele som bonito, orgânico do piano, você bota o microfone estéreo ali, né? Traz para a mesa, LR, certo? Agora, esse microfone aí, esse Neumann, ele apesar de ter 2 cápsulas, mas ele não é estéreo. Mas ele tem a capacidade de você escolher como que você quer captar o som dele. Então, vamos lá, ó. Aí ele tem também um botãozinho de -dB, pad. Então, quando você vê isso aqui, ó, pad, é uma atenuação. Então, -10 é um volume, só que é um volume já pré-estabelecido, -10. Ele vai ter aqui também um low cut filter, que é um corte de grave. Então, aos poucos você vai gravar, captar ali, por exemplo, uma voz feminina, e você já sabe que esse grave não tem na voz. Então, você já pode, no microfone, diretamente no microfone, eu vou mostrar aqui uma imagem maior, vai ter um botão, né, uma chavinha que você pode já cortar o -10 e também pode cortar grave. Tem o shock mount, né, que é essa aranha que vai nas laterais aqui, que é para reduzir a vibração. Qualquer vibração que você pode estar recebendo ali no piso, alguma coisa, né? Então isso ajuda a eliminar a vibração. Agora uma coisa muito importante, que agora é muito... Preste bem atenção nisso aqui, ó.
ele só funciona com 48 volts, que a gente chama de Phantom Power. Phantom Power. Adriano Max, me fala um pouco sobre isso. Falo. Tanto aquele ali quanto esse aqui são microfones que precisam de uma alimentação de 48 volts. Porque quando você fala Phantom Power, Phantom é fantasma, Power é uma alimentação, é energia. Então, é uma alimentação fantasma. Esse tipo de microfone, que é microfone chamado também de condensadores, microfones condensadores, quando você vê o microfone condensador, ele precisa de Phantom Power. Você precisa, na sua mesa de som, vai ter um botão lá que você vai apertar 48V. Só utilize esse botão em canais de microfones que trabalham com 48 volts, de preferência. Microfones como o SM58, ele não precisa de Phantom Power. Não precisa. É um microfone dinâmico, não precisa. Tá certo? Se algum dia você pegar algum microfone, mesmo com essa característica, você percebe que é diferente, né? Você olha para esse e já fala, opa, condensador, precisa de Phantom Power. Olha para esse, não, esse aqui pela cara não precisa. Mas, tome cuidado, tem alguns microfones desse estilo, inclusive da própria Neumann, que só funcionam com Phantom Power. Ele precisa dessa energia para poder funcionar. Então, se algum dia na sua vida aí, seja na igreja ou no estúdio ou algo do tipo, e você vai tentar ligar o microfone e ele não funciona, certamente você não ligou o Phantom Power. Eu já tive como técnico, né, e dando assistência e fazendo projeto para estúdios, enfim, de chegar de repente no estúdio da pessoa e a pessoa fala, poxa, eu tenho esse microfone aqui, não funciona. Comprei esse microfone bom, novo, maravilhoso, mas ele não funciona. Eu acho que será que eu perdi esse microfone, Adriano? Falou, calma, peraí, vamos ver o que é. Aí você vai lá, pega o microfone, aí só de olhar pro microfone, a gente que já tem um pouquinho de experiência, já sabe que aquele microfone, ele precisa de ligar o Phantom Power. Quando você vai na mesa de som da pessoa ou na placa de som, né, isso aí tem em mesas analógicas, tem em mesas digitais, e também tem nas placas de som, tá? 48V. Apertou o botão, já vai funcionar. Agora, dica importante, nunca aperte o botão do Phantom Power com ganho aberto e fader aberto. Sempre zero o ganho, fecha o fader do canal, aí você vai lá, liga o Phantom Power, faz a sua estrutura de ganho, ajustar o seu ganho ali, de acordo com a pressão sonora, batendo ali em -6 ou -12, e aí depois você vai no fader e abre devagar, até com que você tenha o som para aquele ambiente. Outro detalhe importante. Utilizar um microfone desse no palco pode ser um grande problema. Por quê? Todo microfone condensador, ele é muito mais sensível. E você percebe pelo tamanho da cápsula. É um microfone muito mais sensível. Então ele vai ter muito mais chance de captar e de dar muito mais microfonias, de pegar mais vazamento do que um microfone desse aqui, ó. Vamos descobrir um pouco mais sobre esse TL aqui, vamos ver um pouco mais sobre ele? Então o que você vai fazer? Eu vou te ensinar a fazer essas pesquisas, ó. Você vai vir aqui no site, por exemplo, da BH, para quem não conhece, a BH, esse BH não é de Belo Horizonte não, tá? É de B&H, que é uma loja que fica em Nova York, uma das maiores do mundo. Eu tive o privilégio já umas 2 vezes nessa loja, é Parquinho das Crianças. Aí você vai vir aqui em cima, vai colocar o modelo TLM 103, por exemplo, ó, da Neumann. Olha ele aí, ó, custa $1.300. É 1/3 do 87, né? Agora, quando você compra ele, por exemplo, nesse padrão aqui, ó, esse que eu tenho, ele é exatamente esse aqui, de 1.595. Por quê? Porque ele vem com shock mount, vem com a maleta, então ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Só que a diferença é que o meu não é preto, esse aqui é o black, né? Mas, quando eu venho aqui, ó, ele fala pra mim, pra que é esse microfone? Ó, pra speech,
né? Que é para você falar, uma palestra, um pastor, para vocais, para cantar, né? E instrumentos. Então tá aí, ó, microfone muito bom, excelente. Agora, qual que é o tipo de captação dele? Ó, cardioide partner. Isso aqui é o tipo de captação dele. Ué, então quer dizer que a captação desse tipo de microfone que você tem, esse Neumann, é o mesmo do SM58? É o mesmo, cardioide, né? Então ele capta só ali na frente. Porém, ele tem um diafragma grande, ó. Ele é largo e ele é condensador. Então a cápsula dele é condensadora. Então ele precisa de 48 volts, tá vendo, ó? Aí ele fala aqui, por exemplo, ó, do dB, né? Do SPL. Lembra que eu falei sobre isso? O que é o SPL, né? Que é o Sound Pressure Level, que é o nível de pressão sonora que ele suporta. Então ele suporta 138. Vamos comparar já com o SM58 para a gente poder entender mais sobre isso. Agora, olha só aqui, ó. 48 volts Phantom Powered. Então ele precisa de 48 volts. Deixa eu abrir aqui uma outra janela e vamos colocar aqui agora o SM58 para a gente poder fazer um comparativo, ó. SM58. Vamos pegar o tradicional, sem ser o beta por enquanto. Tá aí, ó. Quanto custa nos Estados Unidos um SM58? $109. Vamos ver o que a gente tem sobre ele, ó. Ó, Standard Live Vocal Mic. Ou seja, é um microfone ideal para vocais ao vivo. Ou seja, para palco é um excelente microfone. Por quê? Ele é muito bom, inclusive, para ter uma clareza de voz, né? Então, por que o pessoal gosta tanto desse microfone? Porque, primeiro, durabilidade, a estrutura dele é muito boa. Eu já vi microfones como esse, já está rodando em igreja há mais de 10 anos e ele está funcionando perfeitamente bem. Agora, tipo de captação, cardioide, ó. Olha que interessante. E ele não fala em momento algum que ele precisa de Phantom Power. Por quê? Porque ele é um microfone dinâmico. Microfone dinâmico, quando você vê essa expressão aqui, ó, não precisa de Phantom Power. Tá bom? Vamos ver aqui agora o SM58 Beta. Olha, um pouquinho mais caro, $60 aproximadamente. Porém, olha qual que é o tipo de captação dele. Esse aqui ele não é cardioide. Ele é super cardioide. Tá vendo? Então, do SM58 para o microfone beta, o SM58 comum, esse tradicional, ele é cardioide. Ele vai captar ali meio que formato coração. Já o super cardioide, ele já vai ter uma captação diferente. Então, vamos ver aqui o super cardioide. Vamos lá, super cardioide. Olha só a diferença dele, ó. Vou abrir isso aqui numa tela maior. Ó, tá aqui o cardioide, né? O supercardioide, o hipercardioide, o bidirecional, que é o figura 8, o omni e o shotgun. Então, o cardioide, você percebe que ele não tem vazamento ali atrás. Já o supercardioide, ele capta um pouquinho mais próximo e ele tem um pouco mais de vazamento. Já o hipercardioide, ele já vai ter mais vazamento ainda atrás. Então, tudo isso vai acontecer de acordo com o tipo de necessidade que você tem. Agora, para palco, você vai usar para live, vocal. Adriano, compro o Shure 58 Beta? Até poderia, mas ele vai ter mais vazamento, né? Tudo bem que hoje em dia nós não temos mais, né? É difícil você encontrar hoje, por exemplo, retorno nos palcos das igrejas. É muito difícil, porque todo mundo está usando foninho. Quando você tem palco e você tem ali retorno, aí você quer evitar esse vazamento, entre um beta e o 58, você já sabe que o 58 vai ter menos vazamento. Então, eu já escolheria ele. Vai ser um pouco mais barato e vai me dar um pouco mais de eficiência ali no meu dia a dia, tá certo?
Eu vi como as coisas vão se encaixando, né? E a gente vai entrando cada vez mais um pouco dessa parte técnica e vai ficando mais fácil de entender. Agora, vamos ver aqui sobre a diferença do dinâmico e do condensador, ó. O microfone dinâmico, ele é robusto, resistente e um manuseio mais agressivo. Então, é um tipo de microfone que tem durabilidade. Você pode até ver que esse SM58 aqui, ele tá até meio sem tinta, ó. Esse aqui certamente tem mais de 10 anos fácil, mas você liga ele e ele tá lá firme e forte. Apesar de ser robusto e resistente, porém, menos sensível a ruídos ambientais. Então, isso é bom. Ideal para palco, pregação, vocais e ao vivo. Eu poderia usar um microfone desse no estúdio, para captação no estúdio? Até poderia, mas não se compara em utilizar um microfone condensador, por conta da sensibilidade, da captação, da pureza do som, né? Você vai captar mais frequências, porque também tem isso, não é só a questão, né, do tipo de se ele é cardioide ou se ele é figura 8. Também tem quais são as frequências que ele capta e quais as frequências que ele não capta. Então, quando você vai para o estúdio, você pega um Neumann desse, por exemplo, você vai ter ali, certamente, captação de 20 a 20. De 20 Hz, que são as frequências mais baixas, até 20.000, que são as frequências mais altas. Então, eu posso usar esse microfone, que pode ser para captar voz, piano, saxofone, flauta, pandeiro, sanfona. Posso captar coral, ou seja, ele é um microfone multiuso, porque além dele ter uma cápsula sensível, aguentar uma pressão sonora boa de SPL, ele ainda tem a captação de todas as frequências. Por quê? Eu vou estar num ambiente de estúdio, controlado. Então é diferente de microfones que você utiliza no palco e microfones que você usa dentro de um estúdio. E quando eu falo estúdio, é estúdio de gravação, é podcast, é estúdio de rádio, estúdio de televisão, né? Então, cada microfone, né, você tem modelos, marcas específicos para situações muito específicas. Então, tem que analisar antes, tá bom? E ele tem também o quê? Uma rejeição, rejeita bem o feedback. Adriano, o que é feedback? Microfonia. Microfonia. Então, é um microfone que você vai ter rejeição de feedback. Por quê? Por conta da captação. Ela vai estar aqui, ó. Ele vai ter rejeição aqui, ó. Então, os retornos que estão aqui, ou enfim, até o próprio som da igreja, por não ter um tratamento acústico, que bate lá no fundo e que depois volta de novo. Então, tudo isso ajuda bastante, né? Então, nós temos o exemplo aí do Shure SM58, né? E o clássico SM7B, que é esse microfone aqui da Shure. Então, é um tipo de microfone também que você pode utilizar, né? Não é muito comum de você ver isso no palco, mas poderia, né? Poderia utilizar no palco sem nenhum problema. Só que ele é muito grande, né? Ninguém vai cantar segurando um microfone desse, né? Diferente de alguém que pega aqui, tá cantando, né? Com fio normal. Agora, se ele tá, por exemplo, num pedestal, você pode normal. Você vai ter uma captação muito boa com esse microfone. Mas acaba que esse microfone é um microfone que foi feito pela Shure, com muito mais e maior utilidade, né, para estúdios de rádio. Acabou que ele ficou muito conhecido e muito famoso depois da pandemia, porque o pessoal começou a trazer ele para podcast, ele virou uma febre e todo mundo utiliza. Agora, por que ele é desse jeito? Por que ele é grande desse jeito? A cápsula que tem aqui dentro é praticamente a mesma cápsula do SM58. A diferença é que ele tem um sistema de blindagem, que é para evitar interferências de RF. Então, esse microfone ele foi fabricado e pensado especificamente para estúdios de rádio, mas acabou que ele foi sendo utilizado também para outras coisas. Então, tá aí, ó, microfones da Shure SM7B e o Beta 58, que está aqui comigo. Então, agora o microfone condensador, né? Então, você já percebe, ó. Você já vê que é microfone que é de estúdio. Sensível, é importante utilizar o pop filter.
Você quer para eliminar aqueles puff, né? Que dá no B e no P, né? Quando você vai utilizar, por exemplo, isso aqui, por exemplo, é um pop filter, né? Só que ele é diferente, né? O material é diferente. Tem aqueles que você coloca também na frente dos microfones, para palco, que não fica bonito, não fica nada bonito, mas é uma forma de eliminar puff, mas dá para eliminar isso na equalização também. Mas o microfone condensador, ele é de alta sensibilidade e resposta detalhada. Então, quando a gente fala de resposta, é por conta das frequências, né? Então, ele começa ali em 20 e vai até 20 mil. Então, você tem aí dos mais graves até os mais agudos. Então, você consegue captar de tudo. E ele tem uma captação de textura muito melhor, né, muito mais sensível do que um microfone dinâmico, né, que é uma captação um pouco mais dura, vamos dizer assim, né? Então ele é ideal para estúdio, overhead, para você colocar em cima ali para captar o som da bateria, né? Você pode observar que você vê muito isso nas gravações, né? Às vezes até orquestra, que você vê ali 2 TLM desse aqui, ou até Neumann, né, captando ali piano, né? Então é muito legal. Porém, ele precisa de 48 volts para funcionar. Então, tem até alguns exemplos aqui, né? O próprio C214 da AKG, o Rode, né? NT1, né? São microfones que são característicos de estúdio, né? Então, isso vai ficando muito legal. Deixa eu mostrar para você aqui na tela, ó. Então, tá lá, ó. Alta sensibilidade de resposta, captura nuances com textura de voz com precisão, ideal para estúdio, overhead de bateria e captação de ambiente, quando se trata de coral ou algo do tipo. Porém, ele precisa de 48 volts, tá bom? Então, o microfone condensador é um microfone de estúdio especialmente utilizado, porque você tem um ambiente controlado, tem tratamento acústico, né? Você não tem ruído e você consegue captar a pureza da voz, a pureza de uma bateria, a pureza de qualquer coisa que é tocado dentro de um estúdio. Beleza? Então é isso. Agora vamos ver aqui o que nós temos para fechar esse conteúdo de hoje. Deixa eu colocar aqui. Já falamos sobre essa parte. Vamos falar um pouco também sobre essa questão de lapela e microfone de mão. Até inclusive uma dúvida, né, que tem muito, né, da galera por aí. A pessoa fala, Adriano, eu vejo pessoas falando que o próprio lapela, né? Dá para se usar lapela na igreja, né? Isso funciona, dá certo, né? Olha, sinceramente, não é o ideal, porque o microfone de lapela, primeiro que ele fica aqui, né? Ele já tem uma distância de pelo menos um palmo da boca da pessoa. Então ele já tá aqui, ele tá aberto, né? Então ele tá captando muito mais essa coisa da ambiência do que a própria voz em si, diferente do headset, que você tem a cápsula próxima da boca da pessoa. Ou quando a pessoa tá com o microfone aqui, ó, ele tá tendo controle do uso do microfone, né? Seja um com fio, ou seja um sem fio, por exemplo, um Sennheiser desse, né? Que também é cardioide. Esse aqui, ó, também cardioide. Agora, você tem que saber utilizar esses microfones. Quando você pega um lapela desse, por exemplo, é um microfone que vai ter uma sensibilidade muito maior. Então, a chance de um lapela ao vivo, com caixa de som, retorno, de dar microfonia, é muito grande. Muito grande. É raras situações que você vai encontrar alguém usando um lapela e que vai estar funcionando muito bem. Vai ter engenharia por trás, as caixas vão estar um pouco mais distantes, certamente não tem retorno, ou vai estar muito bem alinhado esse retorno. A equalização desse microfone para a voz da pessoa vai ter ali cortes específicos para não ter microfonia, para não ter feedback. Então, eu não recomendo utilizar microfone de lapela para igrejas. Já o headset, aí a figura já muda. Aí já muda. Adriano, posso comprar um headset baratinho que vai dar certo? Não compre. Não compre. Você vai jogar o seu dinheiro no lixo. Headset barato é jogar dinheiro no lixo. Por quê? Qual que é o segredo de um bom headset ou de qualquer microfone bom? É a qualidade da cápsula. Se você não tem uma cápsula boa, você vai ter uma captação ruim, vai dar microfonia, porque vai sobrar frequência. É muito ruim
microfone barato. Então é melhor você esperar, juntar uma grana e comprar os microfones mais clássicos, né, do mercado, do que você, de repente, jogar dinheiro no lixo. Adriano, então dá uma sugestão aí. Eu quero comprar um microfone aqui pro meu pastor aqui da igreja. O que você recomenda aí para investir aqui para ele? Ó, essa marca aqui, DPA, né? Ou DPA, é uma das melhores marcas, é uma das mais utilizadas hoje no mundo pelos principais pastores das igrejas. Por exemplo, quando você vai na Elevation, né? Qual que é o microfone que o Steven Furtick utiliza? Vai utilizar um desse. Vai trabalhar com um DPA, né? Olha o preço dele aí, ó. 1.175 só o microfone. Fora o transmissor que você tem que investir nele. Mas a captação, a qualidade do som é um negócio absurdo. Absurdo a qualidade. Então, é melhor juntar uma grana e comprar um negócio bom para que a entrega seja boa, para que você não passe raiva. Olha só o SPL que ele suporta, ó. 134 dB. Desculpa, isso. 134, exatamente. 134 dB de até 137 de pico. Isso é muito bom mesmo. Então se programe e invista em microfones de preferência da DPA, ou melhor dizendo, DPA. Mas Adriano, e os microfones da Shure, da Sennheiser, também são excelentes. Excelentes. Às vezes, o ideal é você ter a oportunidade também de fazer um teste, né? Eu sempre gosto muito, antes de comprar algum microfone para mim ou para algum cliente meu, se a gente tem a oportunidade de alugar primeiro o microfone para testar, né? Ou você vai na loja, quando a loja tem equipamento, você poder testar, experimentar, é uma sacada. Do que você sair comprando coisas, principalmente quando se trata de viajar para o Brasil, aqui para os Estados Unidos, aí você compra um negócio sem testar, compra meio no escuro, né? Compra no Amazon, manda entregar e chega lá no Brasil, você vai testar um negócio na real, fala, putz, não era isso que eu queria. Então, antes de comprar, faça o teste. Como? Ou pega emprestado com alguém que tem, ou aluga de uma empresa de som, ou vai numa loja que te dá essa possibilidade para você poder fazer o teste. Isso vai te economizar muito dinheiro. Eu tenho certeza que você vai me agradecer depois, tá bom? Então, ó, microfone de lapela já falamos, headset já falamos. Agora, qual que é a vantagem do headset? Primeiro, você vai ter liberdade. É muito bom quando você, palestrante ou pastor, que você pode se movimentar pelo púlpito, pelo palco. Isso é muito legal. Segundo, ele vai estar sempre próximo da sua boca. Então você não vai ter aquele problema de gente que não sabe segurar o microfone, que fica aqui, ó, aqui embaixo, né? Que o cara acha que é o Silvio Santos, né? Mas, inclusive, você tem que orientar, né? O técnico de som, nosso papel também é orientar, é ensinar as pessoas a utilizarem o microfone. Ensine, ó, 3 dedos. Agora, quando a pessoa vai cantar, ela já automaticamente já sabe controlar, tá bom? Então, quando a gente está falando de microfone headset, ele vai te dar todos esses pontos aqui, ó. Olha só que legal. E outra coisa, risco de ruído de roupa de mal posicionado. Então, quando você não posiciona isso de forma correta, você pode pegar ruídos, né? Tem o lance da barba também, de ficar raspando a barba. Então, quando for colocar, é importante que você faça esse ajuste de qualidade, tá bom? Outra coisa importante requer sistema sem fio wireless de qualidade. Então, não é só o headset que tem que ser bom, né? O seu wireless também tem que ser bom, porque uma coisa anda junto com a outra. Se você investe no headset bom e colocou ele num wireless ruim, você matou todo o microfone, porque o headset vai estar captando lá frequências de qualidade e você coloca no transmissor, o transmissor é de má qualidade, ele não vai entregar para a mesa de som a qualidade que você precisa. Além de você ter problema de interferência, que é outro ponto que acaba pesando bastante. Agora, o microfone de mão, né? Qual que é o grande lance dele? Primeiro que você tem um controle intuitivo. Então, você pode fazer o ajuste ali, né? Principalmente para quem canta, né? Quando vai subir uma nota e tal, dá para rolar isso aí tranquilo.
Você não tem ruído de roupa, porque ele não vai encostar em nada, a não ser que a pessoa fale colada na boca, pegando na barba, né? Existe treinamento para manuseio. Então, assim, você vê o quanto que é importante a gente ensinar as pessoas como utilizar o microfone. Então, o ensaio é um excelente momento para poder treinar as pessoas, alinhar detalhes, falar sobre coisas que são importantes para você como técnico. E, claro, sempre com muita gentileza, né? Muita educação, para que a gente tenha uma boa relação. A nossa relação com os nossos músicos, elas precisam ser de muito respeito, de muita atenção. Por isso que é importante você estudar, para você ganhar conhecimento, autoridade, não para sair mandando nas pessoas, mas para que as pessoas percebam que você entende daquele assunto e que você domina aquilo. E isso faz toda a diferença, porque vai gerar uma conexão muito agradável com as pessoas. Então, desenvolva essa comunicação e educação para que você possa ter uma boa relação com os músicos da sua igreja. Lembre-se que você está ali para servir essas pessoas. Depende de você. Depende de mim como técnico, como engenheiro de som, né? Tudo que está chegando nas minhas mãos, literalmente, né? Fazer essa entrega da melhor qualidade possível. Independente se você gosta de um músico ou não, se você tem empatia com ele ou não, que às vezes pode acontecer também, mas não misture as coisas, né? De repente tem um guitarrista lá que o cara é arrogante e tudo, mas pô, o cara toca bem, o cara entrega. O seu dever, o seu papel é entregar um som da melhor qualidade possível. E vai fazendo esse relacionamento com as pessoas, porque isso também é muito importante, né? Ter essa relação com as pessoas de qualidade, isso ajuda muito. Agora, para você que quer aprofundar um pouco mais, cada vez mais nesse assunto, né, dos fundamentos do áudio, que você percebe que está aí, né? Muitas pessoas não avançam porque ficam presos em relação àquilo que é o básico, que são os fundamentos. Então, assim, nós temos, além desse conteúdo, né, que a gente está gerando aqui para você, você pode continuar aprofundando e investindo cada vez mais em outros conteúdos. Então, por exemplo, quero mostrar para você aqui, ó, aqui no site da Master, mastercursos.pro, você pode acessar e aqui dentro você vai encontrar vários cursos à sua disposição, ó. Microfonação e mixagem de bateria, ó, que a gente fala inclusive sobre os tipos de microfones, como cada um funciona, o posicionamento, como equalizar cada um deles. Então, se tem um curso que eu te recomendo, se você ainda não domina, tá aqui, ó, microfonação e mixagem de bateria. Adriano, o que tem mais que você recomenda? Olha, temos aqui também, ó, o curso de Fundamentos do Áudio, que é um curso mais completo ainda de tudo que a gente está falando aqui e que você vai realmente entrar no passo a passo dessa realidade aqui, ó. Fundamentos do Áudio, ó. Tá aqui o segredo para quem quer voar no sistema de som. Eu até sempre falo para a galera, falo assim, olha, se você quer realmente entender áudio, antes de começar a estudar uma mesa digital, estude Fundamentos do Áudio, porque é aqui que tudo começa. Se você entender sobre isso aqui, ó, sobre essa lógica, olha só, acústica e frequência, mesas analógicas, mesmo que você não use mesa analógica hoje mais, mas para quem está começando, antes da mesa digital, isso aqui é fundamental, porque vai te dar a base, foi dali que saiu a digital, né? Aí depois, dominando na prática a equalização gate e compressão, aí de novo, ó, microfones e cabos, a gente fala sobre tudo aqui, fala sobre caixas de som, fala sobre acústica, ou seja, esse é o curso que eu altamente recomendo para que você possa investir. E o detalhe é o seguinte, é que você pode ou investir nesse curso de forma individual para você, ou se você tem uma equipe aí de 4 pessoas, até 4 pessoas, você pode investir no Acesso Plus. E você pode ter até 4 pessoas, cada um estudando no seu tempo de forma individual. Ou seja, isso é maravilhoso. Adriano, qual que é a vantagem de estudar na Master? Primeiro que você já percebeu, linguagem direta ao ponto, sem enrolação. É direto ao ponto. Até uma criança de 12, 13 anos aprende com a gente. Outra coisa importante, certificado internacional. Nós somos a única escola
de brasileiros que estão nos Estados Unidos, aqui, especialmente nossa base em Orlando, na Flórida, que quando você conclui um curso, você tem um certificado internacional. Aí você imagina, você aprende, desenvolve conhecimento e ainda tem um certificado internacional, que pode ser bom para o seu currículo. De repente, no futuro, sei lá, quer trabalhar para o governo, né? Quer trabalhar numa grande empresa, quer entrar na Rede Globo, quer entrar na Record, quer trabalhar com áudio em qualquer área, né? Um teatro ou algo do tipo. Não só você prova que você sabe, mas também tem o papel. Porque o papel sem o conhecimento não vale de nada, não é isso? Agora, conhecimento com o comprovante do papel, aí, bum, já era. Ninguém segura, tá certo? Então, mais informações, acessa aí mastercursos.pro ou então acessa aqui o nosso QR Code na tela e nós temos quase 20 cursos diferentes. E todas as mesas digitais, processamento de áudio, tem curso de câmera, fotografia, ou seja, é multimídia, né? Nós amamos trabalhar com igrejas, porque foi aí onde eu aprendi e aí onde eu vivo até hoje com muita paixão, servindo igrejas, aqui na Lagoinha Church em Orlando, na Elevation Church e outras igrejas que eu venho fazendo parceria e trabalhando com muito amor e muito carinho, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de comentar o que você achou desse conteúdo de hoje. Eu preciso que você comente. Eu quero saber a sua opinião, o que você aprendeu, o que deu uma virada de chave aí na sua mente. Compartilhe de onde você nos acompanha e continue com a gente. Não se esqueça de entrar no grupo da Master, que é um grupo específico, VIP do WhatsApp, onde falamos sobre esse conteúdo diariamente e gratuito, tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima live e o próximo conteúdo. Deus te abençoe. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.